Fala galera, tudo bom com você aqui? Quem fala é o professor Daniel, professor de física aqui da turma do segundo ano. Galera, você sabe o que é hidrostática? Bem, se você não sabe o que é hidrostática, vem com a gente que eu vou explicar para você após a vinheta. Então, aqui, já colocamos para você aqui uma definição, o que seria a parte da hidrostática. Então, de acordo pela definição, trata-se de uma substância que apresenta a capacidade de fluir ou escoar, ou seja, não possui estrutura cristalina. Professor, não entendi nada. Vamos aqui para essa tela. Então, assim, em termos gerais, o que seria um fluido? Então, fluido é nada mais nada menos que são substâncias que as suas moléculas podem se deslocar, elas podem o quê? Se movimentar. Tranquilo? Beleza? Para você entender legal sobre a questão da definição, a gente precisa recorrer ao estado de agregação da matéria. Então já colocamos aqui para você aqui na nossa tela sobre essa questão, só aumentar aqui a nossa tela aqui, ó. Então, coloquei aqui por lá esse lado para você entender legal. Então você tem a estrutura do sólido. Repara que o sólido, as ligações elas são mais próximas, elas são mais coesas, enquanto que a ligação dos líquidos já são uma ligação mais parcial, mas repara que é um espaçamento de uma para outra. Enquanto que no estado gasoso você percebe que é uma dispersão. Então, dispersão significa que ele não vai ter nenhuma forma, tá? E ele vai ter forma de outros corpos, da mesma forma que o líquido. Há uma diferença aqui. O líquido você consegue ver, só que você não consegue tocar, como é o caso dos sólidos. Então, professor, significa que existe um espaçamento entre os líquidos. Perfeito, galera. A gente vai ver isso lá na frente quando a gente fala sobre dilatação térmica. Mas, a princípio, guarde essa informação preciosa, que a ligação entre os fluidos são ligações onde você pode, na verdade, o que? Se deslocar através dessa estrutura, que é o estado de agregação da matéria dessa substância. Tranquilo? Beleza? Outra imagem para ficar legal aqui, a questão da análise do nosso estudo, você tem aqui a questão, a ligação dos sólidos. Aí você percebe que a ligação entre os líquidos já são mais fracas, mais fraca ainda é justamente do estado gasoso. E aqui já coloco para você aqui algumas informações próprias, ó. Tanto volume, tanto forma, vai ser constante, ou seja, não vai variar. Enquanto que o volume vai ser variável e a forma vai ser variável, ou seja, vai depender do corpo vai ter a própria vai ter a forma de outros corpos, enquanto que o seu volume ele é fixo. Agora, no estado gasoso, tanto a forma, tanto o volume ele é o que? Invariante. Tranquilo? Agora sim você consegue entender agora o conceito dos fluidos de uma forma geral. É, nesse caso da hidrostática, lembra um pouquinho lá da parte da mecânica. Como assim, professor da mecânica? Aquela parte sobre movimento, sobre os corpos em repouso. Perfeito, galera. Então, de uma forma geral, também isso vai acontecer também nos fluidos. Nesse caso, nosso primeiro momento aqui no nosso estudo, chamamos isso da mecânica dos fluidos. Então, a mecânica dos fluidos você vai ter fluidos em repouso e fluidos em movimento. Fluidos em repouso chamamos isso de hidrostática e fluidos em movimento chamamos isso de hidrodinâmica. Então, galera, já colocamos para você a definição, a questão da hidrostática, que seria, na verdade, vamos estudar os fluidos em repouso de uma forma geral. Uma coisa aqui que é interessante, vamos estudar três princípios básicos que regem essa mecânica dos fluidos, nesse caso na hidrostática, que é o princípio de Pascal, princípio de Steve e princípio de Arquimedes. Primeiro momento, vamos falar sobre a massa específica. Professor, o que é essa massa específica? Está associado à massa daquela substância e você vai ver o volume que essa substância ocupa. Então, galera, já colocamos aqui para você a fórmula, né? Então, a fórmula você tem aqui esse ρ, uma letra grega lá, que nós vamos utilizar muito essa referência aqui na mecânica dos fluidos. Então, esse ρ está associado à massa que esse fluido ele ocupa, tá? E a massa associada ao seu volume. Mas, professor, essa unidade lembra um pouquinho lá da densidade. Galera, muito cuidado aqui quando você estiver relacionando essa parte aqui, ó, legal. Então, muito cuidado quando você estiver relacionando essa parte da massa específica associada à questão da densidade. Quando eu falar sobre densidade, eu vou relacionar isso com a água. Quando estiver falando sobre massa específica, está associado à parte daquele corpo ou à massa daquela substância, tá bom? Para o nosso entendimento aí do nosso estudo. Então, galera, colocamos para vocês aqui algumas densidades, algumas massas específicas. Então, colocamos para você aqui do ar, né?
temperatura de 20 graus Celsius, um ATM, vamos explicar para você o que significa esse ATM. Vai já dando para você como explicação, seria uma pressão atmosférica. Repara que a sua densidade, perdão, sua massa específica é 1,21. Repara que já está no sistema internacional. Você tem aqui a água, né? Repara que a água, ela se aproxima muito de 1, tá? Muita atenção aqui. Numa pressão de 50 atm, ou seja, 50 pressões atmosféricas, é o valor que nós vamos utilizar muito aqui nos exercícios, lá na frente que nós vamos falar sobre pressão hidrostática, tá bom? Olha a densidade do ferro, quase próximo de 8. Olha a crosta terrestre, que é a parte onde fica a litosfera. E a questão da água do mar. Repara que a água do mar, veremos isso aí, principalmente no princípio da propagação que nós veremos de energia, uma delas que é a propagação de calor. Você verá que vai ter uma relação aí com essa questão também do ciclo da água do mar, tá? E o sangue, ó. O sangue também associado à sua densidade, à sua massa específica nesse contexto. Olha só, galera, uma coisa que vai aparecer muito sobre a questão de transformação, tanto para a densidade, em relação a você estiver relativando sobre a questão da água, e também a parte também da massa específica. Então, quando você tem a quilograma por centímetro cúbico e você quer transformar isso para o sistema internacional, que é o quilograma por, aqui seria metros cúbicos, só fazer aqui uma correção. Só fazer uma correção aqui. Pronto. Então, para você fazer a relação matemática, basta você multiplicar por 1000, ou seja, significa que você deve andar 3 casas para sua direita. Para você transformar de quilograma para metros cúbico para gramas por centímetro cúbico, você anda, nesse caso, 3 casas para a esquerda. Por isso que tem aí a aparição aqui da nossa divisão. Vamos colocar um exemplo para você entender legal. Então, eu quero transformar 2,85 grama por centímetro cúbico. Quero transformar isso para quilograma por metro cúbico, de acordo com a relação matemática. Nesse caso, vou andar 3 casas aí para minha direita. Só pegar aqui uma mudança aqui de cor da caneta, só um momento. Então, vamos fazer essa conversão. Então, coloca aqui, né? Nesse caso, você anda 3 casas e para sua direita, de acordo com a informação dada. Então, 1, 2, 3. Puxa a vírgula, coloca aqui um 0. Então, vou ter a transformação, que isso aqui é 2,850 quilograma por metros cúbico. Tá certo, galera? Beleza? Tranquilo? Então, assim, galera, depois que nós estudamos sobre a parte da densidade, uma coisa que é outra e importantíssimo estudo aqui da nossa aula é justamente falar sobre pressão. Nesse contexto, vamos falar sobre pressão mecânica, depois nós vamos passar sobre a questão da pressão do fluido de uma forma geral. Olha só, talvez você tenha já visto em filmes, desenhos, essa situação aqui meio inusitada. Você tem aqui uma pessoa que está numa areia movediça, então ela está em pé, ela está o quê? Afundando mais rápido. Enquanto que o outro, ó, repara que ele está mais tranquilo, né? Então percebe-se que a preocupação dele não é daquelas. Mas por quê? O que isso tem a ver? Tem a ver, galera, com a pressão que nós vamos comentar com você agora. Nesse caso aí, seria uma das situações que seria a pressão mecânica. Lembra-se aquela brincadeirazinha que você estudou lá no seu primeiro ano, quando você aplica uma força sobre esse corpo, lá pela segunda lei de Newton, você percebe que esse corpo ele vai acabar se deslocando? Mas por quê, professor? Porque a ação da força ela será paralela em relação à direção que esse corpo está se deslocando. Professor, eu não entendi nada. Então será mais ou menos assim, ó. Então, lembra que a força é vetorial, modo, direção e sentido. Então, como eu aplico essa força nessa direção, e ela vai se deslocar também nessa direção aqui, ó. Então, nesse caso, eu gero lá na mecânica a definição de movimento. Beleza? Olha só, agora nós mudamos um pouquinho a ação dessa força, mudamos a sua direção. Então, para que a direção agora ela vai ser o quê? Perpendicular, ela não vai ser paralela em relação à aplicação da força que eu estou, e nesse caso aqui de vermelho. Então, nesse contexto aqui, repara que agora a força ela vai aplicar na direção e o corpo ele se encontra, ela vai ser perpendicular. Quando você tem força aplicada sobre uma superfície de uma forma perpendicular, nós chamamos isso de pressão, galera. Então, a pressão ela se dá devido ao contexto quando você tem essa razão da pressão e a superfície que esse corpo ele se encontra.
Então nós chamamos isso de pressão. Nesse contexto aí, como estamos analisando, estamos chamando isso de pressão mecânica, de acordo com a análise. Agora sim a gente consegue entender sobre a questão da areia movediça. Então vamos lá. Agora sim você consegue entender sobre a aplicação aqui da areia movediça, né? Então repara que esse corpo, por que ele afunda mais rápido? Porque nesse contexto aqui você consegue analisar que ele encontra-se perpendicularmente em relação a essa superfície que seria a areia movediça. Por isso que ele afunda o quê? Mais rápido, enquanto que esse aqui ele já demora um pouquinho mais para ele afundar. Mas isso tem a ver com a matemática, professor? Tem, galera. Ó, vem comigo aqui na nossa tela. Olha só, no estudo geral a gente consegue concluir a seguinte ideia: como aquele corpo lá, como nós mostramos para você, ele afunda mais rápido, porque é a menor área que ele está naquela superfície de contato. Então vai gerar o que, professor? Uma maior pressão. Então, área e pressão são grandezas inversamente proporcionais, lá da matemática. Tranquilo? Agora, repara aqui no segundo desenho, que você percebeu que a outra pessoa estava deitada lá com maior tranquilidade. A gente pode concluir o seguinte: maior área requer, nesse caso, menor pressão. Por isso que lá o nosso amiguinho lá, ele acaba, na verdade, o que? Afundando com maior tranquilidade, ó. Voltando aqui na nossa imagem, ó. Então, repara aqui, nosso amiguinho aqui está com menor área. Como ele está com menor área, ele vai exercer maior pressão sobre a areia movediça, por isso que ele afunda mais rápido. Tranquilo? Enquanto que o outro nosso amiguinho aqui, ó, repara que a área que ele está em contato com essa areia movediça, ela vai gerar uma pressão menor. Então, menor área, menor pressão no nosso contexto. Tranquilo? Olha só essa imagem. Diz a verdade. Você tem medo, né, dessa imagem? Muitas pessoas têm medo. Então, quando a pessoa na área da saúde ela vai aplicar uma injeção, repara que olha a área dessa agulha. Para ela gerar uma. Mesmo assim, ela vai gerar uma pressão tão grande que a sensação de dor está gerada sobre essa questão de pressão, galera. Então, quando o enfermeiro ou a pessoa da área da saúde ela vai aplicar uma injetável, repara que ele não pode aplicar de uma forma direta. Ele precisa manobrar a força que ele vai aplicar sobre a superfície do seu braço. E aí, mesmo assim, você percebe que mesmo com aquele cuidado básico, devido às terminações nervosas, tensões musculares que nós temos, mesmo assim ele gera uma dor gigantesca. E essa dor está associada a essa questão dessa relação matemática de pressão e área. Então, menor área requer uma maior pressão, maior área requer, nesse caso, uma maior pressão. Perdão, uma menor pressão nesse contexto, tá bom? Então, agora deu para você entender legal esse contexto aí de pressão e área. Na matemática, assim como existem as unidades, aqui a gente precisa entender quais são as unidades que a gente precisa empregar e colocar aqui na nossa área aqui, ó. Então, força a gente diz em newtons, sistema internacional, homenagem a Sir Isaac Newton, e área seria metros quadrados, tá bom? Então, quando você tem newtons por metros quadrados, então vamos escrever isso aqui no sistema internacional, newtons por metros quadrados. Quando você tem 1 newton por metro quadrado, nós chamamos isso de 1 pascal, tá? Basileiro Pascal, nós falaremos dele lá na frente. Isso é um P, tá, galera? Não é um rho, tá? Então, pascal significa que eu tenho 1 newton por metro quadrados, tá bom? Então, galera, para chegarmos aqui ao final aqui da nossa aula, do nosso primeiro encontro de muitos, eu agradeço muito a sua participação. Mas antes disso, ó, na sua página 4 e 5, tem uma pesquisa lá que você vai englobar. Falamos aqui dos 3 estados de agregação da matéria, que seria o sólido, líquido e gasoso. Agora eu pergunto a você, aluno, a você, classe do segundo ano. Você sabe qual é o quarto estado da matéria? Pois é, aí eu vou deixar para você pesquisar e responder essas 3 perguntas, que ela vai englobar legal aí de o seu estudo no nosso contexto da nossa aula de hoje da parte da hidrostática, tá bom, galera? Meu muito obrigado, fica com Deus e logo mais estaremos mostrando para você também a segunda parte, que nós vamos falar sobre a pressão dos líquidos. Então aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau, fica com Deus e até a próxima.